Salve, salve menina boa! Que o PlayStation 2 tinha muitos e muitos games bons, isso não é novidade pra ninguém, não é mesmo? Mas e quanto aos jogos de luta? Será que tinham uns realmente brabíssimos? Então, tendo isso em vista hoje, eu trouxe pra vocês uma lista de 10 melhores jogos de luta para o PlayStation 2. Já deixo enfatizado que essa lista é totalmente baseada na minha opinião. Sintam-se livre para opinar nos comentários, sempre mantendo o respeito acima de tudo. Para quem tiver ideias para vídeos, quiser conversar sobre os assuntos, seja nesse vídeo ou nos anteriores, a minha comunidade no Discord está aí na descrição, junto das minhas outras redes sociais. Estou sempre por lá. Sabendo disso, bora pro vídeo! Ah, vamos nessa! Para começar a nossa listinha de hoje, em 10º lugar, Dragon Ball Z Infinity World. Aquele que é considerado por alguns como o Budokai 4, por outros só mais um game de Dragon Ball, mas para mim Infinity World é um game magnífico no PlayStation 2. Lançado em 2008 para o Play 2, até mesmo depois que Burst Limit que saiu para o Play 3, esse que não agradou nem um pouquinho. Infinity World trazia gameplay de Budokai 3, só que aprimorado, retirando algumas coisas que não agradavam muito a fanbase, como por exemplo Dragon Rush, e melhorando algumas mecânicas, como por exemplo, agora não precisaria mais estourar sua barra de Ki para soltar o seu especial mais poderoso. Dragon Ball Infinite World tinha consigo 42 personagens jogáveis, um design muito bonito para o PlayStation 2, uma gameplay fluida e o mais atraente na minha opinião era o seu modo história, que mesclava os combates entre exploração de mapa, minigames variados e as mesmas cenas que a gente via em todos os jogos de Dragon Ball da época. Só as lendas jogaram esse jogo aqui, hein? Deixe nos comentários só quem sofria pro Kid Buu. Papo reto, essa batalha era mega difícil. Você não é caveira, você é moleque. Ouviu? Você é moleque. Seguindo pro próximo, em 9º lugar, Marvel vs Capcom 2. Impossível, repito, impossível quem não gostava das músicas desse jogo. Marvel vs Capcom 2, lançado em 2000, era uma sequência muito aguardada e já veio surpreendendo. Uma quantidade imensa de personagens jogáveis e dessa vez com 3 personagens na equipe, ao invés de 2, Marvel vs Capcom selecionava só a nata dos personagens de cada lado, seja da Capcom ou da Marvel. O que mais me divertia nesse jogo era a sensação de finalizar ele e ir na lojinha selecionar novos personagens, novas cores e tudo mais. Cara, era sem igual. O jogo era pura loucura na tela, um jogo muito rápido e muito dinâmico ao mesmo tempo. Quem nunca pegava o Cable e ficava lá do outro lado da tela atirando, sem motivo algum? Ou pegava o Mega Man e ficava chutando a bola de futebol no adversário? Enfim, esse game era um prato cheio, e ainda é, pois há um tempo atrás já se tornou disponível para ser jogado lá no Fightcade 2, e te garanto que lá tu só vai encontrar a rataria generalizada. E em 8º lugar, The King of Fighters 98 Ultimate Match. Mano do céu, como vocês pedem coffee nos comentários, hein? E dessa vez chegou a vez dele. Lançado em 2008 para o PlayStation 2, The King of Fighters 98 Ultimate Match contava com todos os personagens presentes durante a saga Orochi, incluindo as suas versões alternativas. Então ao todo tinham mais de 50 personagens jogáveis dentro do jogo. A intenção desse jogo era basicamente só colocar todo mundo para sair no soco, sem enredo nenhum. A qualidade gráfica era a mesma da franquia, porém dessa vez contava com alguns cenários em 3D. A trilha sonora não preciso nem falar nada, é coffee e é bom, né, meu amigo? A introdução do game também era diferente do seu original e era tão boa quanto.
Te garanto que esse game é top de linha e tem até a sua versão da Steam. Eu não sei dizer o quão fiel a versão da Steam é dessa, mas acredito que a principal diferença seja a ausência dos cenários 3D. Resumo da ópera, é um baita jogo e vale muito a pena. Mano, aquele Yori lindíssimo, tá ligado? Na grosseria, voadora reta, voadora de 6D, tá ligado? Voadora nas canchas, chutinho, soquinho, frente, você pra trás, te derruba. Pula lá nas coxas de novo, tá ligado? Cheia incômodo de novo, aí aperta chutinho no vento, agarrão, tá ligado? Toma soco, estoura, soco, você pra frente, Roriek, você pra trás, tá ligado? Na grosseria, aquele Yori que dá gancho, corre, agarra lindamente na grosseria, tá ligado? É isso mesmo, tomou 4 3 por 1 seguido do Yori, tá ligado? Lembra, né, mano? Em sétimo lugar, Saint Seiya Hades. Esse jogo só me faz lembrar o quanto eu sinto falta do rebosteio. Alguém aí pegou a pipoca? Eu! Jun, ele disse pipoca e não piroca. Eu não aguento mais esses dois. Saint Seiya Hades era a sequência de Saint Seiya The Sanctuary, ambos lançados para PlayStation 2, porém em Hades a gente teria um maior leque de personagens para se jogar. Não tem muito o que falar sobre esse jogo, só sentir. A trilha sonora era épica, os cenários batiam muito bem com as batalhas da franquia, os golpes especiais eram simplesmente às vezes até melhor que no anime, e tinha a Saori te chamando também para ver se tu levantava de uma vez. Eu adorava jogar esse jogo com o Shaka e com o Kano, apesar do cavaleiro do meu signo ser o Afrodite, infelizmente. Eu também quero saber quem de vocês aí não gostava do cavaleiro do seu próprio signo. Isso era o único motivo para você saber de que signo era também. Eu só quero ver os ogros de plantão aí, hein? Macho, Conan, Legendário, Destroçador, Ogro, Gorila, Troglodita, Viking, Bruto. E em sexta colocação, Mortal Kombat Deception. Já deixo logo avisado, eu gostava de Armageddon sim, porém lá só prestava o motor combate. Mortal Kombat Deception era o segundo game de Mortal Kombat para o PlayStation 2 e ele era certamente diferente. A maioria das pessoas detestava os personagens novos nesse jogo e no anterior, Dead Alliance. Porém aquilo que mais surpreendeu a todos definitivamente era seu modo Conquest, que te prendia por horas e horas e não era muito enjoativo, sendo bem criativo para ser sincero. Mas vamos pra parte boa, a que interessa, né? O combate. Era bom? Definitivamente era. Você contava com transições de cenário durante o combate, combos bem padrões para iniciantes e até alguns mais criativos. Também, cada personagem tinha vários estilos de combate e cada um tinha disponível uma arma para si. Deception tinha os Fatalities também, coisa que futuramente em Armageddon não teria. Apesar de em Deception achar a criatividade dos Fatalities quase inexistentes. Pelo menos tinha. Se tu jogar Mortal Kombat Deception, comenta aí um Fatality decente do game. Só não vale aquele do Boraicho soltando a bufa não, hein? Esse aí já era pelão demais. No meio da lista, em quinto lugar, Capcom vs SNK 2. Esse jogo era um sonho realizado para todos os fãs de ambas as empresas. Apesar de em Capcom vs SNK 1, a sua grande maioria ser só Street Fighter vs The King of Fighters, em sua sequência a gente já poderia ver personagens distintos. Na parte da SNK, por exemplo, teriam personagens de Garou, Mark of the Wolves, Samurai Shodown e The Last Blade. Já pela parte da Capcom, teríamos além de Street Fighter, Morrigan de Darkstalkers, que já estava presente no primeiro jogo, e Kyosuke de Rival Schools. Em Capcom vs SNK 2, o jogador poderia escolher uma barra de especial para jogar, sendo elas 3 da Capcom e 3 da SNK, cada uma fazendo referência a alguma franquia dessas empresas. Provavelmente as coisas que mais marcaram nesse game, a grande maioria das pessoas que jogaram pelo menos, foram as músicas maravilhosas, o narrador que falava até demais e, com certeza, o trauma que muita gente desenvolveu tentando enfrentar o God Rugal. God Rugal era simplesmente insano. Eu quero saber se tem algum chefão mais apelão que esse daqui, hein? Deixa aí nos comentários, esse eu quero ver. É lasca mesmo. Ai, de meio, Um antes do pódio, hein, rapaziada? Em quarto lugar, Def Jam Fight for New York. Esse jogo aqui era uma relíquia do PlayStation 2. Def Jam Fight for New York trazia consigo a possibilidade de escolher dentre 5 estilos de luta, e até vários ao mesmo tempo, para se arregaçando dentre as inúmeras batalhas, enfrentando diversos nomes do rap
incluindo até mesmo o Snoop Dogg. Def Jam tinha uma intro épica, e até hoje os caras usam em alguns memes. Sua trilha sonora era show de bola. Você ainda por cima tinha a possibilidade de criar o seu personagem de forma que quisesse. Claro que com as limitações do PlayStation 2. E ao decorrer da campanha desbloquearia novos lutadores, estes que você escolheria para jogar nos contras. E mano, sério, falando em contras, o Sticky Fingers e o Snoop Dogg eram muito apelão, mano. Não só quando você enfrentava eles, mas quando você jogava com eles também. Quero só ver o seguinte, se tinha aí nos comentários quem macetava nesse game, cara. Essa eu quero ver também, hein. E falando em comentários, chegou aqui no top 3 e não deixou o like nem inscrição? Pô, dá essa moral aí pra gente, por favor, cara. Me ajuda demais nesse novo trajeto do canal. Sério, muito obrigado a todos pelo apoio. Bora! E inaugurando o pódio, em terceiro lugar, Naruto Ultimate Ninja 3. Eu sei que muita gente prefere o Ultimate Ninja 5, porém o 3 é fenomenal. Ultimate Ninja 3 pegava toda a parte de Naruto clássico, e tinha todos os personagens e mais um pouco. Até porque, quem não lembrava do inferno que era para desbloquear o quarto Hokage? Esse jogo, na minha opinião, foi um dos melhores jogos de anime já feitos. Os jutsus especiais eram muito maneiros, as batalhas eram extremamente divertidas, o modo história não era nem um pouco chato, podendo fazer diversas missões, explorar a cidade, desbloquear novos personagens e muito mais. O combate era o melhor estilo da série, você tinha jutsus que fazia durante a batalha, tais como Rasengan, Chidori, Lotus e tudo mais, porém tinha aqueles que geravam uma animação, os Ultimate Jutsus. Com uma sequência de botões se apertar e caso o adversário tirasse mais pontos que você, a animação acabava. Porém, se tivesse muita diferença de acertos entre você e seu oponente, você dava até mais dano. E era aí que o jogo brilhava. Cada especial era um mais maneiro que o outro. E tinha personagens que tinha vários deles para serem feitos. Definitivamente, Naruto Ultimate Ninja 3 era brilhante. Quero saber aí nos comentários quem liberou o quarto Hokage nesse jogo. Papo reto, tinha que ser muito brabo para pegar ele. The Tsukuyomi is mine to command. I'll keep cutting you like this for the next 72 hours. I will use this if I have to. Levando a nossa medalhinha de prata, Tekken 5. Inacreditável, mano. Mais um jogo da Bandai na lista e no canal. Sério, incrível como a Bandai dominava esse gênero no PlayStation 2. Patrocina nós aí, Bandai. Tekken 5 tinha uma seleção de personagens muito boa, estreando alguns personagens novos, trilha sonora impecável, e esse jogo aqui ditou os jogos seguintes na franquia, com uma cena competitiva bem curta e também gerando até alguns combos infinitos. Inclusive, se você não viu os vídeos sobre combos infinitos, tem 2 participantes de Tekken 5 neles, corre lá que você não vai se arrepender. Tekken 5 tinha uma intro inesquecível, uma gameplay bem fluida também, e tinha até seu modo Tekken Force novamente. Esse que era mais uma espécie de beat'em up da franquia. Infelizmente, vou ficar devendo quanto ao enredo do jogo, pois é algo que eu não costumo prestar muita atenção, porém em termos de gameplay, esse jogo é uma obra-prima. Não é à toa que muita gente fala que os jogos seguintes só seriam polimentos de Tekken 5. Fica aqui um salve para o Happy Feet e os pinguins de Madagascar, que também estavam no jogo. Nem fudeu, capitão. Tudo fodendo. E em primeiríssimo lugar, levando nossa medalhinha de ouro, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Maldita seja a Bandai fazendo jogo bom, viu? Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 tinha só mais de 150 personagens no jogo. Só isso. O jogo é um marco para PlayStation 2 até nos dias de hoje. E com isso, podemos até ter um vislumbre do que será Budokai Tenkaichi 4. Esse jogo eu não só acho como o melhor jogo de luta do PlayStation 2, como um dos melhores de PlayStation 2 no geral. E fico feliz que essa opinião não é só minha, tendo em vista que esse jogo realmente é grandioso, tendo uma cena ativa até hoje e diversos criadores de conteúdo mantendo o game vivo.
fora os incontáveis mods para o jogo também. O modo história era o padrão da franquia e do anime também, então não tem muito o que falar, porém quanto aos contras, era onde o jogo realmente brilhava. Cada personagem tinha seus golpes do anime e alguns até foram inventados para a série Budokai Tenkaichi, e realmente deu um tom muito bom. Você poderia, por exemplo, se transformar durante as partidas e até mesmo fazer as fusões. Se você que está vendo esse vídeo e nunca jogou esse jogo, faça um favor a você mesmo e jogue, sério. É uma obra-prima inesquecível e uma experiência sem igual. Em meio a tantos personagens é impossível você não gostar de nenhum. Os níveis de detalhe desse jogo eram incríveis, já até pelos ferimentos dos personagens, pelas suas falas contra determinados personagens ou até mesmo pelos seus visuais em suas diferentes versões. Dá pra ver o carinho que tiveram ao desenvolver esse game. E por hoje é isso. Gostou do vídeo? O que achou dessa lista que eu trouxe pra vocês? Papo reto, já deixa o seu like, sua inscrição para apoiar o canal, levanta essa moral aí pra gente. Já põe aí também nos comentários pelo menos o seu top 3. Se quiser botar os 10 pode pôr, mas pelo menos o seu top 3, deixa aí pra nós. Quer trocar uma ideia comigo, mandar algumas sugestões sobre vídeos futuros ou só jogar alguma coisa? Cara, faça parte da nossa comunidade no Discord, link tá aí na descrição. Valeu, falou! Adeus, amigos.